Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, nosso último estudo dessa série no Sermão do Monte, terminando com a última aplicação de Jesus, trazendo aí essa parábola dos dois construtores. Quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta para a gente poder entender um pouquinho melhor o que esse texto tem a nos ensinar. O texto diz assim, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Nessa conclusão do Sermão do Monte, Jesus está trazendo a terceira aplicação dessa série. Primeiro ele está falando sobre a questão da porta estreita, a porta larga. Depois ele fala sobre os frutos, pelos frutos vocês os conhecerão. Depois ele também fala sobre Senhor, Senhor, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não são conhecidos por Deus. E aqui ele termina então falando sobre a questão da construção. É interessante que as expressões de Jesus elas são muito interessantes e muito contextuais na sua época. Nós, olhando para esse texto, nós vemos aqui um grande problema. Duas casas aparentemente idênticas, para não dizer iguais, mas a diferença estava abaixo na superfície. O problema nesse texto é que o insensato, assim como o falso profeta, que não dá frutos, que não cresce e que leva as pessoas a caírem no erro, ele engana tanto os outros como também a si mesmos. Nas casas, nesse texto, nós só percebemos qual foi a melhor construída quando vem as provações, quando vem as ações climáticas e afetam essa casa. É interessante que no texto paralelo desse texto aqui de Mateus, que se encontra em Lucas capítulo 6, Lucas 6, 46 a 49, falam também dessa mesma parábola. E lá em Lucas, o texto diz no capítulo 6, o verso 49, o texto está muito claro dizendo que o sábio cavou fundo e lançou então os alicerces nessa casa para que ela ficasse bem edificada, bem construída. Mas o tolo, o insensato, o imprudente, ele não cavou nada. Essa informação que nós temos em Lucas, ela complementa as informações que nós temos aqui em Mateus. Nós temos alguém que constrói profundos alicerces, que demora mais, que planeja, e temos aquele outro que não faz os seus alicerces, que tem algo bonito, algo de aparência, algo na superfície, mas que não tem raízes, não tem alicerces. E aí nós temos que entender que nessa primeira parte do texto nós precisamos olhar então para esses dois construtores, o sábio e o tolo. O sábio ele jamais se deixa apressar, ele conhece a Deus, ele sabe o que a Bíblia diz e nisso ele está firmado. O tolo, ele é impaciente. Ele nunca dedica tempo a Deus, ele vive sempre interessado em atalhos e também em resultados imediatos. O tolo, ele se mostra impaciente e ele despreza as instruções, o ensino. É aquele que nunca pesa as consequências antes de fazer alguma coisa. O sábio, ele quer fazer a coisa da maneira certa e ele dá ouvidos às instruções, ele é ensinável, ele quer construir algo que seja durável. A questão então é que nas duas casas o tempo de fazer consultas ficou para trás, porque as duas casas nesse texto já estão prontas. E é interessante que com casas construídas é inútil querer uma consultoria, perguntar para algum engenheiro se está certo, se está errado. A gente deve fazer isto antes. A gente deve ter uma preparação, a gente deve ter uma fundamentação profunda para construirmos aquilo que nós queremos, para fazermos aquilo que nós queremos fazer. Pois bem, o mais importante nessas casas são
os alicerces. E nós vemos no texto que quando vêm as provações, as dificuldades, o vendaval, as fortes chuvas, uma casa se mantém firme. Ela pode sofrer alguns abalos, mas ela se mantém firme, enquanto que a outra casa, tristemente, é destruída, porque ela não tem alicerces. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O nosso alicerce como cristãos precisa ser Jesus Cristo. Não há outro alicerce, não há outro que nos dá a segurança, a firmeza necessários para vivermos as nossas vidas, senão Jesus Cristo. Alicerces bem construídos, mesmo com as provações inevitáveis, eles vão manter firme a nossa casa, a nossa vida. Assim nós podemos analisar a diferença entre um cristão e um pseudo-cristão. O pseudo-cristão é aquele que é cristão por aparência, que aparenta ser cristão, mas que possivelmente não é um cristão. O pseudo-cristão, portanto, está mais para um falso crente do que para um crente de verdade. Eles são facilmente confundidos. Ambos podem ser ativos numa igreja, podem sentar juntos, ouvir o mesmo evangelho e parecem até mesmo gostar daquilo que estão ouvindo. O crente verdadeiro e o crente falso. E aí é interessante que Atos, capítulo 8, nos conta a história de Simão, o mágico de Samaria, que presenciou vários milagres realizados por Filipe e ficou impressionado. Ele também vinha fazendo prodígios, mas não com aquela facilidade, com aquele poder. E assim ele se junta aos cristãos. E ele observa que mediante a imposição de mãos de Pedro e João, os cristãos recebiam o dom do Espírito Santo e ele cobiçou esse poder idêntico e até mesmo oferece dinheiro. Mas ele não tinha o conhecimento e ele não tinha uma vida com Jesus. Ele queria viver por causa da aparência. O falso cristão, ele parece crer e desejar as mesmas coisas que o cristão verdadeiro. Eles acreditam em segurança, mas eles têm um falso senso de perdão e possuem uma falsa paz dentro das suas vidas. Muitas vezes apegados às coisas deste mundo e não apegados à firmeza do Evangelho de Jesus Cristo. Para tirar essa dúvida, eu e você temos que analisar o seguinte: será que já faz tempo que nós não pensamos nos nossos pecados? Não no sentido de saudade, de forma alguma. Mas nós precisamos de vez em quando reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Confessá-los mediante arrependimento. Nós temos que ter cuidado com o auto-engano. A autossuficiência, aquele sentimento que nós temos dizendo assim: não, mas eu não preciso confessar. Eu sou bom o suficiente. A minha vida está boa e está tudo bem. A pessoa que nunca experimenta o que significa passar por certos temores acerca de si mesmo, que o levam a se aproximar de Cristo, não tem o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. E essa pessoa está numa condição muito perigosa. É possível ter uma falsa paz, é possível ter um falso consolo, uma falsa orientação espiritual. É possível estar no caminho largo, achando que se está no caminho estreito. É possível dizer Senhor, Senhor, mas não ser conhecido por Deus, como Jesus fala nos textos anteriores que você pode conferir, nos vídeos anteriores aqui também. Por isso, nós vamos perceber, se eu e você estamos na nossa vida correndo atrás de resultados carnais, superficiais, passageiros, ou se nós estamos buscando conhecer a Deus, nos tornando mais parecidos com Jesus, se nós temos realmente fome e sede de justiça, como diz uma das bem-aventuranças logo no começo desse sermão, no capítulo 5. Observando tudo isso, nós temos que perceber então que o insensato, como diz o nosso texto, ele é alguém tolo, é alguém precipitado, é alguém superficial. É alguém que vive a sua vida apenas por aqui e agora e não pensa na eternidade nem nas consequências de viver uma vida superficial. Ele não tem muita fé nas doutrinas, ele não acredita que a Bíblia deve ser compreendida, mas também praticada. Ele parece desfrutar o cristianismo sem muito esforço. Ele fica impaciente diante das correções, das instruções que a Bíblia nos traz.
O propósito do insensato é agradar a si mesmo. Ele prefere que tudo gire em torno de si. Ele prefere lazer, conforto, benefícios. Ele prefere as bênçãos, mas não o Deus das bênçãos. Ele prefere as bênçãos e não as provações, que podem nos abençoar muito mais, mas provações significam dificuldades. E o insensato ele não quer nada disso. O insensato ele não se dá o trabalho de estudar a palavra de Deus. Ele concentra a sua atenção naquilo que parece atrativo. Ele deseja evitar a todo custo sentir-se infeliz e até mesmo desconfortável. Também é interessante nós observarmos que o insensato, ele olha para a Bíblia, ele percebe que ela exibe vários fatos terríveis que lhe parecem exagerados. Principalmente aqueles fatos, aquelas histórias que falam sobre pecado. Mas quando nós analisamos, por exemplo, a história de Davi, um homem de Deus, um grande homem de Deus, mas que caiu em pecado, chegando a cometer adultério, chegando a matar alguém ou a mandar matar alguém, nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela quer nos mostrar os terríveis efeitos do pecado e que nós igualmente somos falsos e imundos. O falso cristão, ele não gosta desses ensinos. O falso cristão prefere o amor. Ele prefere as coisas boas. Ele prefere olhar para a paz. Mas isso traz superficialidade. Isso traz uma vida sem alicerces. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus ensina, corrige, exorta, fala palavras duras, confronta. Eu e você, quando nós lemos o Evangelho, nós temos que ver Jesus da forma como Ele é e ter Jesus nas nossas vidas da forma como a Bíblia nos ensina. No Salmo de número 51, o versículo 5, o salmista Davi ele diz: sei que sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores desde que nascemos, propensos a pecar. Na nossa vida normal é pecar. E precisamos lutar contra a natureza pecaminosa. Já em Romanos, capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Nós desejamos fazer o que é bom, mas nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade. Nós até podemos fazer coisas boas, imitar coisas boas na nossa superficialidade, mas sermos verdadeiramente bons diante do Senhor, nós não somos capazes, somente com Jesus, somente com alicerces que se chamam Jesus Cristo. O cristão falso, ele não deseja conhecer a Deus. Ele não quer servir e adorar a Deus de todo o coração, ele quer apenas receber bênçãos. Já o verdadeiro cristão, ele faz a vontade de Deus, como diz o verso 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é aquele que pertence a Jesus. O verso 24 ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa prudência, essa construção que leva tempo, que demanda planejamento, que requer muito esforço. Cavar numa rocha não é nada fácil, mas esses alicerces mantêm uma casa firme diante daquilo que pode vir a acontecer. O que significa esse versículo? Não é justificação pelas obras, não é fazer coisas para ser declarado justo diante de Deus. Tiago capítulo 2, verso 26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós precisamos ter fé, nós precisamos fazer coisas, mas não apenas fazer coisas sem nenhuma fé. Não fazer por aparência, mas porque amamos a Jesus, porque demonstramos esse amor de forma sincera e verdadeira. Nós podemos até chamar Jesus de Senhor, mas enquanto nós não o tivermos como Senhor e Salvador, não há sentido nas nossas vidas. A fé se manifesta tanto na pessoa como naquilo que ela diz. Aquilo que eu faço e aquilo que eu falo, nisso se manifestam, precisam ser manifestas a minha fé, o meu amor pelo Senhor Jesus.
Já João, em 1 João capítulo 1, verso 6, ele diz: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E 1 João capítulo 2, verso 4, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Já Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 14, Paulo escreve: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Primeiro nós nos tornamos cristãos, depois praticamos boas obras para testemunhar que somos verdadeiramente e sinceramente cristãos. É diante dessas oportunidades e dessas questões que nós temos que observar o Evangelho. Nós temos que observar quem é Jesus. O verdadeiro cristão busca praticar todo o Sermão do Monte. Ele se humilha sobre a palavra de Deus, ele confessa o seu fracasso e a sua indignidade. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Esse texto nos faz entender que o verdadeiro cristão, ele deseja, ele ora, ele se esforça pedindo santidade. O seu desejo é conhecer a Cristo. Não somente ser perdoado e ter a garantia de ir para o céu, mas ter Cristo como seu irmão, ter Jesus como a sua segurança, como o seu alicerce na rocha. Diante de todas as dificuldades que nós podemos viver nas nossas vidas, nós temos Jesus. É por isso que nós precisamos lembrar que haverão testes na vida cristã, que vão nos advertir a não apenas chamar Jesus de Senhor, mas de Ele ser realmente nosso Senhor. Tudo o que nós edificamos nesse mundo passarão por testes. Tudo o que nós edificamos vão passar por testes. Mas é um mundo que se joga contra a casa, com todas as forças. Nós temos dificuldades de enfrentar o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar a Deus e amar o mundo são duas coisas que não caminham juntas, elas são opostas. Elas estão cada vez mais distantes entre si. Não é possível eu amar o mundo e dizer que amo a Deus. Não é possível eu amar a Deus e tentar viver confortavelmente no mundo. Nós temos que amar ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O Evangelho lhe consiste em preparar os homens para que resistam com êxito a esses ataques. O Salmo de número 112, o verso 7 diz: não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Ter bons alicerces, ter alicerces na rocha significa ter Jesus, ter a segurança, ter a confiança no Senhor. O cristão falso, ele não tem alicerces, ele não tem raízes. Ele parece ser igual ao cristão verdadeiro, mas quando vem a enxurrada, quando vem as tempestades, como diz o verso 25, quando cai a chuva, quando transbordam os rios, quando sopram os ventos e dão contra aquela casa, a casa que está firmada sobre a rocha, com alicerces, ela não cai, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras do Sermão do Monte e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. E aí de novo, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão contra essa casa e ela cai. E foi grande a sua queda, grande a sua ruína. O Evangelho, ele consiste em preparar os homens para que resistam com êxito a todos esses ataques, a todas essas tempestades. Por isso, nós precisamos estar confiantes no Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, nos lembra que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O homem justo, que busca a perfeição,
que se dedica a viver este sermão, ele vive corretamente diante de Deus. Não deixe jamais de ler a Bíblia, de orar, mas não faça isso de forma mecânica. Teste a si mesmo através desse sermão. Observe se o que você faria se algo terrível lhe acontecesse. O que você iria praticar se ficasse sem dinheiro, se ficasse doente? No que você confia, no que você se apoia. Se você lembra da Bíblia, da palavra de Deus e você a pratica, você tem os alicerces necessários para ficar firme diante de qualquer dificuldade. Não basta só ler a Bíblia, é preciso aplicar o que nós aprendemos. E concluindo, esse sermão como um todo, capítulos 5, 6 e 7, nós temos Jesus, um pregador perfeito, e nele nós podemos confiar. E Jesus, ele pede para que os seus ouvintes ponham em prática esse sermão. Óbvio que nós não conseguimos praticar tudo, mas nós não podemos deixar, desanimar e desistir de praticar cada linha deste sermão, de meditar, de ler e de viver aquilo que Jesus nos ensina. Jesus condena neste sermão qualquer confiança nos nossos próprios esforços. Não é por mim, mas é por Cristo, é pelo Evangelho. E o último texto que eu quero compartilhar é 2 Timóteo 2,19, que diz: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Viva o Sermão do Monte, pratique-o a partir de Jesus. Ele nos dá a capacidade, ele nos ensina e nele nós podemos confiar. Em outras coisas, não. Quando nós construímos a nossa casa sem os fundamentos de Jesus, nós vamos ficar destruídos. Mas quando nós temos a nossa casa construída com alicerces chamado Jesus, qualquer tempestade não vai nos destruir. Nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar abalados, mas nunca destruídos ou derrotados, porque nós temos Jesus. Ele é Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, agradecidos por este sermão. Esse sermão pregado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado por todos os ensinamentos, para os Teus discípulos, para aquelas pessoas e também para nós. Mas, Senhor, nos ensine cada vez mais e nos dê a coragem de praticarmos tudo o que temos aprendido. Continue abençoando nossas vidas, continue estando conosco em todos os momentos, mas principalmente nos fazendo viver de verdade a Tua palavra, praticando o Evangelho, crendo em Jesus e tendo Ele realmente como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.